E vem conferir a crítica do filme Robô Selvagem. E eu finalmente consegui assistir a animação Robô Selvagem. A animação que é uma história bem curiosa, como eu descobri que essa animação existia. Porque um dia eu estava no cinema e eu vi o trailer de Robô Selvagem e eu fiquei impressionado com o trailer. A qualidade técnica da animação, a história que parecia ser super interessante envolvendo a natureza, chamou minha atenção de cara. Eu fiquei muito ansioso para ver o filme. Mas eu fiquei até curioso, porque quando eu vi o trailer, eu vi que tinha o símbolo da DreamWorks. Eu pensei, como que a DreamWorks não está divulgando esse filme? Como que a DreamWorks não está falando sobre esse filme? E aí quando eu fui procurar mais sobre ele, quando eu saí do filme que eu estava assistindo, eu descobri que o filme ainda é feito pelo Chris Sanders, que pra quem não sabe, ele é o diretor e criador de filmes como Lilo e Stitch e ainda por cima, Como Treinar Seu Dragão. Então ele é um diretor fantástico. Eu não entendi porque a DreamWorks não estava querendo divulgar tanto esse filme em relação a pôster, trailer. Isso me deixou muito curioso. E aí eu fui mesmo assim muito ansioso assistir o filme, mas ao mesmo tempo, pelo que eu vi no trailer, mas ao mesmo tempo com um pezinho atrás. Porque quando a DreamWorks entrega filmes bons, ela vai te entregar filmes excelentes. Aqueles filmes clássicos que vão ficar na sua cabeça e que vão trazer uma discussão. Mas por outro lado, a DreamWorks não acerta há algum tempo e ela entrega muitos filmes ruins. Por exemplo, esse ano a DreamWorks, além de Robô Selvagem, entregou mais 3 filmes. 2 foram muito ruins e 1 foi só mediano. Hora no Escuro foi o filme mediano que foi feito direto para Netflix. Agora, os outros 2 que foram direto para o cinema, que é Megamente 2 e Kung Fu Panda 4, são filmes que são muito ruins. Então a partir daí fica aquela dúvida de o que a DreamWorks vai entregar? Um novo jovem clássico ou um filme ruim, detestável, como a maioria que eles entregam hoje em dia? E ainda bem que esse é uma das gratas surpresas do ano e que mostra que se a DreamWorks quiser, ela pode voltar a ser a DreamWorks que a gente conhece, entregando jovens clássicos. E pra mim, Robô Selvagem é exatamente isso. Um filme que fala sobre paternidade, a adoção de uma maneira tão sutil e tão bonita que vai funcionar para pessoas diferentes, de idades diferentes. Se você é uma criança ou um adolescente que está assistindo esse filme, você vai entender perfeitamente como que a mensagem vai ser conduzida ao longo de todas as 2 horas de duração de filme. Você vai perceber como ela é bem conduzida, como ela é sutil, como vai realmente entrar na mente de uma criança através dos animais que estão em tela e do visual dele, da animação, que acaba trazendo muito bem essa mensagem. Ao mesmo tempo, os adultos que estão assistindo esse filme também vão gostar e também vão se emocionar muito com a mensagem que ele tem, porque é uma mensagem que funciona para públicos diferentes. Você facilmente vai se identificar com a Ross ou com aquelas situações de uma família imprevisível que acaba se tornando uma grande família, com o filme como um todo. Então a mensagem desse filme já é muito forte, já é muito impactante. É a parte de adoção, de família, de quem é a nossa família e de qual é o nosso lugar no mundo. São mensagens fortes, poderosas, bem escritas e bem trabalhadas ao longo de toda a duração do filme. Do começo, quando realmente fala mais de adoção, de se aceitar num lugar novo, até o caminho final, onde vai discutir um pouco mais da nossa ligação com a natureza. Todos os assuntos que são colocados aqui, se não são bem trabalhados, poderiam ficar um pouco desconexos. Por exemplo, trabalhar a importância da natureza com a família, com a adoção, com um pouco de uma família imprevisível. Tudo isso num filme só poderia se confundir, mas não. Uma coisa liga com a outra, e a passagem de tempo, que não é tanto tempo assim, mas a passagem de tempo ajuda muito a fazer com que tudo fique mais forte. E como uma comunidade acaba ficando mais forte quando ela é unida. Para mim, a mensagem desse filme ela é maravilhosa, muito bem escrita, muito bem trabalhada e passada de uma maneira simples, que de novo, uma criança vai entender e um adulto vai entender mais forte ainda. Essa é aquela animação que se você é criança e assistiu, você vai ter uma visão. Adolescente você vai ter outra. E adulto você vai ter uma visão completa do que aquele filme teve. E isso é que eu acho ele lindo. E isso é que eu acho ele tão fantástico. É um filme que dá pra perceber que ele vai funcionar para gerações diferentes, dependendo como você for assistir. A maioria dos filmes funcionam assim, mas esse você vê como a mensagem vai ser forte ao longo do tempo. Além disso, tem uma mensagem forte. O filme ainda tem críticas muito interessantes, muito relevantes para hoje em dia, como por exemplo, a relação humano e tecnologia, que já foi abordado milhares de vezes. Aqui eles retornam uma discussão sem ir muito a fundo em relação a
o que já foi trabalhado em outros mídias do cinema, séries, livros, quadrinhos, videogame, mas quando você pensa, é uma mensagem forte, porque quando foca na Terra mesmo, você vê que a Terra foi destruída, e muito disso é por causa de como os humanos cada vez mais foram querendo ser tecnológicos e foram esquecendo a natureza. Você pode perceber que a água afundou muitos lugares, como Nova York, e quando você percebe isso, você percebe que isso aconteceu pela forma como os humanos não trataram a natureza de uma maneira coerente. E isso é uma coisa muito interessante, como o filme trabalha essa mensagem da importância da natureza, misturada com a tecnologia crescendo mais. Inclusive, isso entra um outro ponto muito importante, que era muito legal das pessoas pensarem hoje em dia, que seria aquela ideia de como que a gente, cada vez mais que se afasta das nossas origens, cada vez mais a gente perde um pouco mais da nossa essência. E esse é o que a Rose aprende ao longo do filme. Ela queria só ensinar os humanos, só que ela precisava realmente era ter uma ligação com a natureza. E isso é o que os humanos deveriam fazer. Esse é o que o filme quer dizer no final das contas. Quando os humanos saírem daquele lugar que elas estão artificial e realmente resolverem voltar para a natureza que eles existem, o mundo pode voltar a coexistir. Então a mensagem também é forte, a mensagem também é poderosa, em questão a crítica, na verdade, é forte, é poderosa. Então essa parte eu gostei muito. Narrativamente é uma narrativa que tem batidas, clichês, mas que funciona muito bem para poder conduzir a mensagem que eles querem. Outra coisa que o filme acerta muito bem são os personagens que eles existem, porque eles são muito carismáticos, muito envolventes. Então a história ela não é a melhor do mundo em relação a ser revolucionária, mas ela é funcional, bem feita e bem escrita para a mensagem e para a crítica entrarem muito bem. E outra coisa que faz com que funcione bem a história são os personagens bons, envolventes, que tem uma ótima dublagem, inclusive o original assisti com a dublagem em inglês e ela vai muito bem, mas em português provavelmente vai muito boa, porque a nossa dublagem nacional é muito boa. E a partir daí, os personagens também são muito carismáticos, a ponto de fazer com que uma história que pareça simples, faça com que tudo vire melhor. Você quer conduzir a história porque a Rose é muito empolgante, porque o Biko é muito importante, é muito interessante, o Astuto é muito legal, então a partir daí você quer acompanhar mais daqueles personagens. Você gosta muito deles. Eu acho, pelo menos, que cada um, pra mim, eles acabaram me cativando muito. E ver como cada vez mais personagens vão aparecendo também me agrada bastante. Eu só não acho que esse filme é um 10 de 10 por causa do seu final. Não o final em si, porque ele acaba até que bem. Mas o que não vai dar um 10 de 10 é a segunda metade do filme. Quando acaba realmente entrando na parte dos humanos, da tecnologia, eu acho que tem algumas partes ali que são um pouco aceleradas num nível onde a gente, como público, acaba não sentindo muito. Eu acho que algumas mensagens e ideias são um pouco aceleradas e são um pouco passadas por cima, numa sequência de ação final que também não era tão necessária, apesar de ser muito bonita. E falando em bonito, tem que se destacar a trilha sonora, que é muito boa, com uma música original muito boa e principalmente a animação. Foi o que eu falei, quando a DreamWorks quer trabalhar, ela realmente vai te entregar o que ela consegue de melhor. E a animação é um fator. A forma como eles brincam, a animação diferente ao longo do filme, eu acho brilhante. Animações bonitas, fluidas, bem coloridas como um todo em relação a como a cor acaba conversando muito bem com a animação, em questão de como o vermelho do fogo é mais um vermelho, é mais um roxo do que um vermelho, ou por exemplo, uma parte aquarela que tem no filme, é uma criatividade gigantesca na parte técnica de animação como um todo, em relação também às cores, como eu falei, eu gosto muito das cores dos animais, como elas são vibrantes e muito bem feitas ali. No começo, quando o mar é mais escuro e o céu é mais azul, tudo isso, as cores brincam muito bem no filme, e a animação como um todo, ela é belíssima. E como ela trabalha bem a movimentação dos personagens, trabalha muito bem a natureza, desde a movimentação das folhas, a realmente a movimentação do mar, a neve que tem numa parte do filme, eu amei a animação desse filme e não tiro nada. E na parte que tá sendo mais lúdica, ela funciona melhor ainda. Concluindo, Robô Selvagem é um filme que já deveria estar na sua lista e que pra mim já se torna um jovem clássico das animações, pela forma como trabalha os personagens, a mensagem e a parte técnica, com uma história que é funcional. É bem verdade, o final me decepcionou um pouco em relação a como eles passam por cima de algumas histórias de uma forma bem rápida, mas de modo geral, com certeza, é um dos melhores filmes do ano até agora e é um filme que com certeza eu vou querer assistir mais vezes, porque ele é um filme fantástico. Só não é perfeito porque realmente a parte final me decepciona um pouco em algumas escolhas, mas de modo geral, é um filme que com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme Robô Selvagem com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Robô Selvagem? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.